Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um webinar da MZ. Eu sou Cássio Rufino, diretor financeiro e de operações da MZ, e terei o prazer de moderar aqui o nosso assunto de hoje, que é justamente sobre LinkedIn e posicionamento, o que todo profissional de RI precisa saber. Ao meu lado, tenho o prazer de ter comigo Suelen Marcolino, gerente de diversidade, inclusão e performance do LinkedIn. Suelen, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. E Natasha, vice-presidente do IBRE e gerente de RI da Dexco. Meninas, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Tenho certeza que será de extrema importância e relevância. Antes de começar, já queria abordar sobre o tema, o porquê estamos fazendo essa live aqui hoje, né? Justamente sobre mídias sociais. Então, nossa equipe de estudos realizou todo um estudo sobre mídias sociais, analisando mais de 300 companhias listadas na B3, na Nasdaq e na NYSE. E a gente constatou que mais da metade, 51%, disponibiliza os links das suas redes sociais na homepage do site GRI. E dessas companhias que disponibilizam, 87% das companhias se utilizam do LinkedIn. E embora os perfis desses LinkedIns não sejam especificamente voltados para o RI, como é o caso de website de RI, que tem uma página exclusiva de investidores, a gente vê que o LinkedIn já faz parte do meio de comunicação desse nosso mercado de RI. Para comentar um pouquinho sobre esse pontapé inicial, queria chamar a Natasha. Natasha, como que você vê esse progresso do LinkedIn? Como que você normalmente tem utilizado isso, Natasha? Bom, primeiro, Cássio, obrigada, MZ, por mais uma vez convidar o IBRE para participar desse evento, a Suelen pela companhia. Eu acho que inicialmente o que a gente tem que levar em consideração é que hoje em dia o LinkedIn não é mais uma ferramenta para buscar talentos, né? É uma ferramenta só de recrutamento, mas também é uma ferramenta que as empresas estão usando muito para fortalecer sua marca empregatícia, para fortalecer a forma como você vai conquistar esse colaborador. Então, quando a gente pensa na parte do RI, o LinkedIn acaba sendo uma extensão da comunicação que a gente tem com alguns stakeholders, sejam eles investidores, pessoas físicas, sejam eles colaboradores da companhia. Legal, bacana, Natasha. E o nosso estudo, a gente identifica que 33% das empresas se utilizaram e publicaram sobre os resultados do segundo trimestre em formato de slides, né? Que são aqueles famosos carrosséis que a gente fica girando para o lado. Na sequência, como alguns exemplos que a gente vai colocar aí na tela, né? Que JHSF, Grupo Panvel, Sinqia, então são alguns exemplos do que a gente está comentando do famoso carrossel. Na sequência, nós temos o formato vídeo, né? Com 24%, e é como o caso da Dexco se utilizou e já faz há algum tempo, como outros exemplos de Itaú, Marfrig, 3R. E na sequência nós temos o formato de imagem, com 19%, como é o caso aqui de Ambev e de Americanas. Mas além disso, nós temos também a alta diretoria compartilhando os resultados, né? Então, ao longo do estudo, vocês vão conseguir ver algumas métricas e alguns cruzamentos que nós fizemos se utilizando do LinkedIn. Eu acho que é bem importante alguns números que são destacados no próprio estudo, tá? Agora eu queria chamar a Suelen para explicar para a gente, para conversar mais a fundo sobre o LinkedIn. Olá, boa tarde a todos e todas. Eu sou Suelen Marcolino, sou gerente de diversidade, inclusão e pertencimento do LinkedIn para a América Latina, Europa, Oriente Médio e África. Vou falar um pouco hoje então com vocês sobre criação de conteúdo, posicionamento, né, tanto do ponto de vista de marca quanto do ponto de vista de um usuário que representa uma marca.
E até para começar a minha fala, eu queria até ser um pouco mais inclusiva, né? Sabendo que tem muita gente aí vendo a gente de todos os lugares. Eu sou uma mulher negra, eu estou vestida com uma roupa preta, um casaco preto, uma camisa branca, meus cabelos são azuis escuros e eu estou com tranças, com um coque pequenininho, mais ou menos no alto da cabeça. Vamos lá então, vocês querem colocar a minha apresentação? Vamos lá. Então esse é o nosso tópico de hoje, gente. A gente vai falar de posicionamento de marca, criação de conteúdo, como é que você consegue mobilizar esses conteúdos dentro da plataforma do LinkedIn, né? Então a gente vai começar falando um pouco de números sobre o universo do LinkedIn, voltando um pouco antes, agenda, opa, aí, obrigada. Vamos falar um pouco do universo do LinkedIn. Por que é importante a gente falar sobre o LinkedIn de uma forma mais geral, né? Mais genérica? Porque eu quero que vocês entendam o alcance que essa rede tem e o quanto vocês conseguindo mobilizar satisfatoriamente, né, os recursos que essa rede potencializar, né, essa rede em benefício próprio, em benefício da sua marca, quão longe você consegue ir criando conteúdo. A gente vai passar então para como é que a gente vai mobilizar, né, você como produto e a sua marca como produto, e a partir daí gerar um conteúdo que possa engajar e ser atraente para para as pessoas que fazem parte da sua rede. A gente vai falar do seu perfil, né? Como é que está o seu perfil LinkedIn e qual a importância de, antes de falar de uma marca, antes de falar de criação de conteúdo, por que você tem que ter um perfil assertivo na rede? E aí eu vou trazer alguns exemplos e vou dar algumas sugestões também para que vocês consigam entender um pouco mais desse universo e adquirir um pouco mais de conhecimento para mobilizar os recursos que você tem, os seus próprios recursos, no seu perfil ou na página da sua companhia. Seguindo. Vamos lá então. Então vamos falar um pouco do LinkedIn como números, né? Nós somos então, nós temos mais de 850 milhões de usuários na plataforma, né? Como um todo, aqui no Brasil são mais de 50 milhões de usuários, então é muita gente. Então imagina o seguinte, a cada 2 segundos a gente tem um usuário novo na plataforma. Então imagina nessa nossa conversa aqui de 40 minutos, 1 hora, quantos usuários novos a gente não vai ter no final dessa conversa. É muita gente, né? Então, por isso que eu gosto de trazer esses números, para que vocês consigam entender o alcance que o seu conteúdo pode ter. E a gente está aí presente em mais de 200 países e nós somos, obviamente, a maior rede social e a principal delas, que fala sobre o universo de trabalho especificamente. Seguimos. Eu trouxe para vocês um dado que eu gosto bastante, que é do Digital Trust Report, que é feito pela Business Insider, e ele fala sobre a confiabilidade, né, o grau de confiança de cada uma dessas redes sociais que a gente tem. E aí o LinkedIn, por 5 anos consecutivos, está no topo como sendo a rede social que mais credibilidade tem, né, em relação, mais confiável, né, em relação a tudo que você tem ali na plataforma. Então, isso é de suma importância quando a gente está falando em confiabilidade de conteúdo que são consumidos e que são gerados nessa plataforma. Seguinte. E aí, até para desmistificar um pouco, né, o LinkedIn é só uma plataforma para as pessoas conseguirem trabalho. Não, gente, o LinkedIn é muito mais do que isso. É uma rede social que você consegue girar lead qualificado para a sua empresa, você vai vender a partir do LinkedIn. É uma rede social que te permite procurar trabalho, é uma rede social que promove esse encontro, né, entre a pessoa que está procurando trabalho e as companhias com os melhores talentos. E, além disso, tem N outras possibilidades, né? Então, você vai construir a sua marca profissional na plataforma, as empresas, por outro lado, também vão construir a sua marca, né, como marca empregadora, né, para esses possíveis candidatos. E lá no topo, como vocês podem ver, olha só, a principal, né, 92% ali hoje, a principal razão que faz com que as pessoas utilizem o LinkedIn é se conectar e se comunicar com outros profissionais. E ali 69% manter-se atualizado com notícias da indústria. A gente está falando de conteúdo, gente. A gente está falando de consumo e de geração de conteúdo. Seguinte. Legal. Olha que estatística bacana, ó. Os usuários passam 15 vezes mais tempo consumindo conteúdo do que procurando emprego. E aí dá para entender por quê, né, gente? A gente não fica sem trabalho a vida inteira. São momentos da nossa vida que a gente precisa de uma recolocação. Em todo outro período da nossa vida, o que a gente faz? Consome conteúdo, né? A gente produz conteúdo, consome conteúdo, se conecta, né? Faz o nosso networking para oportunidades, tanto futuras oportunidades de trabalho, quanto de negócios também. Então, esse dado faz todo sentido. Seguinte.
E a nossa visão aí é criar oportunidades econômicas para todos os membros da força de trabalho do mundo, né? Então, tanto do ponto de vista de empregabilidade, né, trabalho, quanto também de geração de negócios. Vamos falar então, saindo um pouco dos números, sobre a marca pessoal, né? Como é que a gente amplia essa marca pessoal do profissional e também da empresa, que é a sua voz dentro da plataforma. Vamos começar então pelo perfil. Gente, o perfil, tem que ficar claro que o perfil é a sua vitrine. O perfil é o lugar onde você vai contar a sua história. É quem você é, a imagem que você quer passar para quem entra no seu perfil. Então é importantíssimo que ela tenha coerência, antes de mais nada, né? Ela precisa ser coerente e essa coerência ela vai ter que ser obedecida ao longo de toda a criação desse perfil. Ela tem que passar credibilidade, né? Então aqui para vocês, por exemplo, a gente está falando de investidores. Não dá para falar de investidores sem que a gente consiga falar em ter um perfil crédil, né? Então essa confiança que as pessoas precisam ter ao olhar o seu perfil vai depender da qualidade das informações que você coloca ali. Seguinte, por isso que é tão importante a gente ter um perfil bem preenchido, 100% preenchido, com informações relevantes. E aí eu vou começar falando lá do topinho. Se vocês memorizarem aí, lembrarem, puxarem pela memória como é que é o perfil do LinkedIn, vocês vão lembrar que lá no topo a primeira coisa que a gente tem é a foto, né? Então como é que você se apresenta? O que é uma foto profissional para perfil do LinkedIn? É uma foto que fale sobre você como profissional. Então pensa no seguinte, foto profissional não é aquela necessariamente que você contrata um fotógrafo profissional para que ele faça esse trabalho. Se você puder, ótimo, excelente. Mas a ideia é que você pense nesse contexto, em como você está se apresentando, é o conteúdo daquela foto. Então pense no seguinte, se você é da área do direito, se você é um professor ou professora, se você é um profissional ou uma profissional que trabalha com moda, para cada um desses profissionais, a gente tem um dress code, né? Tem uma vestimenta que é esperado que aquele profissional, que aquela profissional esteja trajando. Então pense no seguinte, você indo trabalhar dentro da posição que você tem hoje. Que tipo de vestimenta você utilizaria? É essa vestimenta que você vai utilizar para tirar uma foto para perfil de LinkedIn, né? Então não é qualquer foto que serve, né? Aquela foto, por exemplo, que você está... Eu vou até citar um exemplo aqui, gente, vou ser obrigada. Eu tinha uma colega que trabalhava comigo no LinkedIn, que ela tinha uma prima que utilizava como foto de perfil ela vestida no dia do casamento dela. Ninguém duvida de que ela estava maravilhosa, mas não é uma foto profissional, né? É uma foto para outras redes sociais, não é uma foto necessariamente corporativa, que combine com a imagem corporativa daquela pessoa. Então percebem o que eu estou dizendo em relação a você se apresentar como profissional? É basicamente isso. E aí essa estatística que eu gosto também de trazer para vocês, né, os perfis com foto têm 21 vezes mais chances de serem visualizados do que os sem foto. Seguinte. E aí eu coloquei aqui bem resumidinho quais são, o que é aconselhável, o que não é, né? E aí tem um ponto, vocês vão dando uma lidinha aí, porque eu não vou ler para a gente não perder muito tempo, eu tenho um desafio enorme aqui de passar um monte de informação em pouquíssimo tempo. Mas eu queria chamar a atenção para uma delas aí, ó, fotos com óculos escuro, né? Então, se você é uma pessoa com deficiência, né, utilizar óculos escuro faz parte, né, do seu universo, é uma outra história. Sinta-se livre para ser quem você é e se apresentar da maneira como você se apresenta todos os dias. Agora, se não é esse o seu caso, então para você já esvazia o sentido, né? Então evite, nesse caso, óculos escuros, evite gorros, chapéus, enfim. Lembrem-se dessa questão aí do corporativo, né? A imagem corporativa que você está construindo. Seguinte. E para você avaliar a força do seu perfil, se vocês derem mais uma clicadinha, vai aparecer. Ah lá, ó. Quando você tiver preenchido todos os espaços que você tiver, todos os campos que você tiver disponível no seu perfil, vai aparecer você consegue acompanhar por essa reguinha que está aí na tela o quão preenchido, o quão assertivo está ou não o seu perfil. Então é um bom parâmetro para vocês terem o quão bom naquele momento está ou não o seu perfil, tá? Por que eu estou insistindo na questão da construção do perfil antes da gente falar de conteúdo? De novo, credibilidade. É a sua vitrine. É você, como criador de conteúdo, antes de... as pessoas, antes de considerarem o que você está criando, elas vão lá no seu perfil para entender quem você é, sobre o que você fala, de onde você vem. E você precisa, portanto, criar essa imagem corporativa antes até de produzir o conteúdo. Então,
vamos caprichar na criação do conteúdo, vamos deixar o conteúdo de acordo com o trabalho que você faz, com aquilo que você quer apresentar sobre o assunto que você quer falar. O seu perfil, antes de mais nada, vai ter que estar redondinho. E aí é uma boa forma de você medir, acompanhando aí essas dicas que o próprio perfil, ao longo da construção, a ferramenta vai dando para você. Próximo. Legal, vamos entrar então em criação de conteúdo especificamente. Podemos ir para o seguinte, vamos lá. Vamos falar então, antes de mais nada, eu queria falar para vocês sobre a importância da formação da rede de contato de vocês. Não é? A rede de contatos é o seu networking. Então pensa no seguinte, quando você criar um conteúdo, quem você quer que tenha acesso a essas informações? Quem você quer que engaje, interaja com aquilo que você criou? São essas pessoas, esses profissionais que você vai, portanto, adicionar na sua rede. Então, vou adicionar todas as pessoas que mandarem convite ou vou sair convidando todo mundo? Não, a gente precisa ter alguns critérios. E esses critérios vão passar justamente por quem você quer que tenha acesso ao seu conteúdo, quem é interessante para você que se engaje e que conheça o assunto do qual você está tratando, que você está apresentando, e também as pessoas que eventualmente você possa aprender com elas, né, gente? Porque é uma via de mão dupla. Quem cria conteúdo, ao mesmo tempo que cria, também quer receber informações, quer receber dicas, isso é muito construtivo. Então, a gente precisa pensar na construção dessa rede, né? E aí vai passar justamente pelos seus interesses. E quando eu falo em adicionar profissionais que sejam interessantes, né, para você, a partir do momento que você começa a pensar em conteúdo, eu estou dizendo em habilidades, eu estou falando daquilo que você vai tirar proveito do conteúdo. Eu não estou falando da aparência desse profissional, eu não estou falando que a gente tem que ser racista, que a gente tem que ser homofóbico, gordofóbico. A gente precisa focar em conteúdo e não na aparência das pessoas, né? É uma rede social, mas é uma rede social, vocês viram, a gente prima pela qualidade de conteúdo. Esse o primeiro parâmetro que a gente teve, então vamos pensar em conteúdo. E aí, hoje a gente tem uma ferramenta que a gente lançou, não tem até tanto tempo assim, que é o modo de criação, se vocês puderem passar até para o próximo, é um modo de criação de conteúdo. Quando vocês entrarem lá no perfil de vocês vão ver uma parte onde está escrito modo de criação de conteúdo ativado, desativado. Você consegue ativar esse modo de criação de conteúdo para que você não precise adicionar todas as pessoas, ou todas as pessoas precisem necessariamente pedir para que você aceite o convite dela para que faça parte da sua rede de conexão. Quando você ativa o modo de criação de conteúdo, automaticamente essa pessoa passa a seguir você na rede social, da mesma forma que o botão principal, né, que vai aparecer no seu perfil vai ser justamente o seguir. Então, automaticamente esse botão fica como principal, você consegue clicar e ela passa a seguir você sem que você precise adicionar essa pessoa. Isso é uma forma também de você balizar, né? Quem é que está interessado realmente em conteúdo, porque o seu conteúdo, independentemente da quantidade de conexões que você tem, vai chegar tanto para as pessoas que você adicionou na sua rede ou que te adicionaram, né? Quanto para as pessoas que apertaram nesse botãozinho de conteúdo. Então isso ajuda também o seu conteúdo a ir mais longe sem que a sua rede de conexão fique inflada com perfis ali que de repente não são tão do seu interesse em adicioná-los, mas nem por isso eles deixam de ser impactados pelo conteúdo que você cria, tá? Seguinte, vamos lá, falar então em formatos, né? Eu vou começar até pelo que não está na tela, né? Quais são as melhores possibilidades de você conseguir engajamento? Vamos pensar então em horários, né? Se a gente está pensando em conteúdo, a gente precisa focar em horários onde as pessoas estão ali trabalhando, né, estão ali utilizando aquela rede social. O LinkedIn é uma rede social corporativa, né? Então, pensem no seguinte, um horário que tende a engajar muito mais as pessoas pelo seu conteúdo é um horário comercial, né? Então, diferentemente de outras redes sociais, que de repente um horário melhor para você trabalhar e postar conteúdo seja justamente no momento de lazer dela, no momento fora do horário comercial. Então, vamos pensar assim, quando você cria um conteúdo, você precisa esperar que esse conteúdo, você precisa dar tempo para que esse conteúdo amadureça na rede social, né? Então, no LinkedIn, vamos pensar em postagens aí no período da manhã, a partir de umas 8, 9 horas, se você é pessoa física. Esse horário já é excelente para você, porque é um momento em que as pessoas estão começando a trabalhar,
né? Você já coloca o seu conteúdo ali, você vai ter o dia inteiro para que ele amadureça na plataforma e você vai dar com isso tempo para as pessoas engajarem, para as pessoas compartilharem e fazerem com que esse conteúdo vai, e até para você mesmo, né? Se engajar com as pessoas que estão ali compartilhando e dando a sua opinião em cima do conteúdo que você gerou. É preciso dar esse tempo. E aí pensar também que é interessante a quantidade de conteúdo que você cria, mas também no espaço entre uma publicação e outra, porque é justamente o que eu falei, é o período de maturação daquele conteúdo. Então, espera as pessoas interagirem com aquele primeiro conteúdo, dê um tempo para que as pessoas, né, engajem com o conteúdo seguinte. Senão, elas nem assimilaram o conteúdo anterior que você postou e você já está colocando outro em cima. Então, é importantíssimo você ter um calendário, né, de postagens, onde você estabelece os dias melhores para você, os horários melhores para você, e no início vai ser muito tiro no escuro, né? Via de regra, período da manhã, né, as postagens, para que isso amadureça. Evite segunda-feira, sexta-feira, segunda-feira de manhã ou sexta-feira, fim de tarde, né? São horários que as pessoas já não estão mais pensando necessariamente em trabalho. Então, a gente tem que se balizar também e criar uma proposta aí de um cronograma, né, de criação de conteúdo que esteja mais de acordo com isso. E aí, quais são os formatos que a gente vai pensar em fazer essas publicações, né? Então, a gente tem ali os artigos, a gente tem os posts, a gente já tem as atualizações, né? Que a gente consegue também interagir com outras pessoas. Eu vou começar pelos artigos, que geralmente é o que traz mais dúvida. Primeiro, qual a diferença entre um artigo e um post? O artigo você vai utilizar para se aprofundar um pouco mais no tema que você está tratando. Então, quando você percebeu que está ficando grande, você está trazendo muitos detalhes, você está trazendo fontes, aquilo está tomando uma proporção um pouco maior, aí a gente vai pensar no formato de um artigo, que é onde você vai trazer um pouco mais de volume, um pouco mais de aprofundamento em cima do tema que você está desenvolvendo. Quando a gente está pensando em um post, a gente está pensando em algo mais curto, mais condensado, que está contando ali uma história de um momento específico que aconteceu, né? E aí, nesse post, você pode ser acompanhado, né, por fotos, pelo carrossel de fotos, por vídeos, ou simplesmente um texto. O que engaja mais? Vídeo, sem dúvida nenhuma. Então eu vou só postar, se a gente colocar numa ordem, né, vídeo, carrossel e fotos e só texto. Se a gente tiver, então, que publicar 3 vezes na semana, a gente vai publicar 3 vídeos na semana? Não, né? Vamos variar um pouco também. A gente não precisa só trabalhar com aquele que estatisticamente está dizendo que é o que engaja mais. Ao contrário, essa variedade de formatos, ela também ajuda na assimilação das pessoas, né? E até na identificação da própria marca. Quando você cria uma forma de se comunicar, você está trabalhando a identidade da marca. Então, procurem também trabalhar com essas variações. E as atualizações, né, são aqueles compartilhamentos que você faz de conteúdo de terceiros. Então, você vai compartilhar conteúdos de páginas ou de outros criadores, né, pessoa física, artigos, enfim. Também é uma outra maneira de você conseguir engajamento para a sua própria rede. Mas pensando no seguinte, se eu simplesmente... Faz uma diferença enorme, gente. Eu só compartilhar um conteúdo e eu compartilhar um conteúdo e imprimir ali a minha opinião. É isso que vai agregar valor para quem lê, se eu optar por compartilhamentos também, né? Que é uma forma bacana de eu trazer conteúdo de outras pessoas e trazer também a minha opinião sobre aquilo, né? Que é o que vai fazer com que as pessoas consigam ali entender até o porquê de eu ter optado por fazer aquele compartilhamento. É o meu posicionamento. Seguinte. Legal. E aí, falando então dos artigos. Os artigos, a gente precisa pensar, obviamente, na qualidade do conteúdo, né, do quão verídico é tudo aquilo que a gente criou, mas pensar também que aquilo se torna parte do nosso perfil. Então, muito cuidado com a veracidade das informações que você traz, com a qualidade das informações que você traz. A gente viu que lá na frente, né? Por isso que eu gosto de começar a conversa falando sobre os números e dando aquele overview de LinkedIn. Gente, nós somos uma rede social que tem aí figurado entre as melhores, a melhor, né, que tem estado aí em termos de confiabilidade. Então é importantíssimo ressaltar a importância da qualidade das informações que você posta na rede, né? Então, artigos especificamente, eles fazem parte do seu perfil. Quando a pessoa entra no seu perfil, ela consegue ter acesso a todos os artigos que você criou. E ali ela já consegue ir formando uma ideia sobre você como profissional.
né? Então é importantíssimo que aquilo, porque aquilo vai te acompanhar. Então é importantíssimo que aquilo tenha, que esse conteúdo tenha qualidade. Quando você compartilha, aí falando de compartilhamento, quando você compartilha, você posta um conteúdo, seja um artigo, seja um post, ele vai ter o alcance da sua rede de conexões e das pessoas que te seguem quando você está naquele modo seguidor que eu comentei anteriormente. Quanto mais pessoas clicarem, reagirem ao seu conteúdo, ou seja, compartilharem, curtirem ou responderem, né, comentarem embaixo ali da sua publicação, maior vai ser o alcance. Por quê? Porque a rede daquela pessoa que tomou uma ação em cima do seu conteúdo também vai ter acesso. Né? E como é que um conteúdo viraliza? É justamente dessa forma. A partir do momento em que as pessoas que estão na sua rede ou que estão te seguindo, elas recebem aquele conteúdo, interagem com o conteúdo, a rede delas tem acesso a essa informação e aí é aí que a gente tem esse efeito multiplicador. Né? Mas para ter esse efeito multiplicador, a gente precisa focar em quê? Qualidade. Seguinte. Para quem não sabe, então, para quem nunca publicou nada no LinkedIn, essa daqui é o layout, né, que você vai, onde você vai clicar para começar uma publicação. E aí você vai inserir vídeos, a gente tem a oportunidade também de criar eventos, gente. Tem muita gente que me pergunta como é que eu consigo divulgar um evento no LinkedIn. É aí, é nessa barrinha. Seguinte. E aí vamos trazer mais algumas, de forma bem sucinta, mais algumas práticas, best practices aí para você que quer começar a gerar conteúdo. Podemos colocar. Pode colocar todos. Criar um título que chama atenção, né? Então a primeira coisa que a pessoa vai ser impactada ali quando ela vai olhar para o seu conteúdo é o título. Se o título chama atenção, ela vai continuar a ler. A tendência é que ela continue a ler. Se o título já não chama atenção, então provavelmente ela não vai conseguir, ela não vai seguir com essa leitura, porque lembre-se, você está numa rede social gigante com mais de 850 milhões de usuários, então você precisa dar ali motivação, né, motivos para que as pessoas cliquem naquilo que você está produzindo. Então, começa pelo título. Segundo, quanto mais você conseguir trazer fotos, arquivos, conteúdo em forma de mídia, também, mais atenção isso tende a gerar. Outro ponto importantíssimo, né, gente? Autenticidade. Então, por mais que a gente precisa entender que criação de conteúdo, ela leva tempo. Não é hoje, né? Eu vou começar a criar conteúdo hoje, que amanhã eu vou estar, nossa, com um monte de seguidores interessados naquilo que eu crio. Não, gente, é um caminho, é uma jornada, né? A gente precisa começar. E aí, quanto mais autêntico você for, quanto mais você conseguir imprimir a sua própria voz dentro daquilo que você gera, maior é a possibilidade de você conseguir aquelas pessoas que se interessem, que realmente te sigam, porque estão interessadas no seu conteúdo, porque elas já entenderam a sua proposta, elas já entenderam, inclusive, a sua identidade visual, de como publicar as coisas, né? Então, é um treino de o que vai ser melhor para a sua rede, não necessariamente é o que vai ser melhor para a rede de uma outra pessoa, né? Então, depende muito como eu falei, né? Por isso é importante a gente prestar atenção na rede de conexões que a gente forma, porque não adianta eu formar uma rede de conexões onde eu falo só, você assim, bem, um exemplo bem grosseiro, gente, mas que é para ficar compreensível. Eu só crio conteúdo relacionado à engenharia, e engenharia, sei lá, civil, mas eu só tenho dentistas na minha rede. Mas eu crio um conteúdo fantástico, ele vai engajar? Não vai, porque a minha rede ela não está preparada para receber esse tipo de conteúdo. Então, às vezes, não é nem o problema, não é nem o conteúdo, é a formação da sua rede, né? Então, a gente precisa balizar essas duas coisas. Seguinte, então pensa na sua audiência, né? Na frequência com que essa audiência eventualmente estaria consumindo o seu conteúdo. O tamanho também dos artigos e dos posts que você desenvolve, isso também faz muita diferença. Então lembre-se sempre, estou me alongando demais, isso já virou uma história com muita profundidade, muitos detalhes, já não é mais um post, isso é um artigo. Então utiliza também a quantidade de informação que você tem, o nível de profundidade para balizar entre um conteúdo e outro, né? E aí criar também oportunidades de reciprocidade. É o que eu falei, né? A criação de conteúdo, ele é uma via de mão dupla. Então, ao mesmo tempo que você está criando e você quer que as pessoas consumam aquele conteúdo e que elas se engajem com o seu conteúdo, faça o mesmo com o conteúdo dos outros. E não deixe de responder às pessoas que interagem com o seu conteúdo. Isso é um ponto muito importante.
Próximo. E aí, outra dica sobre conteúdo é você acompanhar o seu progresso. Então, quando você, cada conteúdo que você cria, você consegue ter ali uma estatística na plataforma. Ela gera para você uma estatística. Hoje nem está mais com essa carinha, está com um layout um pouquinho diferente. Mas você consegue acompanhar para saber quem é que está lendo. Então, será que aquele target que eu planejei, aquele alvo que eu planejei, realmente está atingindo aquele alvo? Ou ele está atingindo um público de uma região completamente diferente? Ou de um ramo completamente diferente, de que tenham posições, né, cargos completamente diferentes? Então, a partir daí, você consegue também ir entendendo como se comunicar melhor com aquele público e se você está realmente chegando no público que você quer, que você pensou num primeiro momento. Próximo. Legal. E aí, para a gente finalizar, nem sei como é que eu estou com o tempo aqui, mas vamos lá, já partindo para o final, eu queria trazer para vocês alguns insights e algumas sugestões também para ajudá-los em relação a, vou começar a criar conteúdo, né? O que eu olho, por onde eu começo. Seguinte. Siga empresas. Gente, empresas, sobretudo as empresas grandes que têm já uma marca bem firme na plataforma do LinkedIn, eles tendem a ter um cronograma excelente de postagens, eles têm já uma forma muito específica, uma identidade própria, né, de como se comunicar com o público. Então, é uma forma muito bacana e muito fácil de você entender o que é criação de conteúdo, né, sobretudo as grandes companhias. Então, absorva um pouquinho, não é copiar, lembre-se da autenticidade, de quão importante é você desenvolver a sua própria identidade quanto à comunicação, mas entender de quem faz bem, né, isso faz parte do processo de aprendizado. Então, sigam empresas, sobretudo empresas que vocês acham que, de repente, poderia ser um futuro cliente seu, né? Ou uma empresa onde você pretende trabalhar no futuro. Isso é importantíssimo, porque além de vocês também entenderem como é que eles se comunicam, você também consegue ficar a par de tudo que está sendo publicado, tudo que está sendo conversado ali dentro daquele ambiente. Da mesma forma, a gente pode ir para o seguinte também, pessoas, né? O LinkedIn, ele tem influencers, tem uma lista gigantesca de influencers de um monte de áreas diferentes, não vou aqui citar um ou outro, mas aqueles perfis que vocês veem que tem o selinho azul, né, de IN, são os influencers do LinkedIn, ou seja, são pessoas que criam conteúdo com muita frequência, com muita propriedade, né, e muita autenticidade. Então, são bons exemplos de como se comunicar, né, na plataforma, que se está dando certo com eles, de repente para você também dá, né? E aí eu vou fazer questão de repetir de novo, não é copiar, é ser autêntico, né? Faz parte da jornada você aprender com quem já está fazendo, a conseguir imprimir a sua comunicação, a sua própria voz na plataforma, de forma autêntica. Nada de cópia, hein, gente? Seguinte, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. E aí eu gosto de colocar esse subtítulo, que é para eu me lembrar de falar que quando a gente fala em criação de conteúdo, a gente muitas vezes pensa naquela pessoa que tem um cargo muito alto dentro da companhia. E não necessariamente é assim, gente. A gente está falando de uma oportunidade de você falar sobre aquilo que te interessa, de ter visibilidade, inclusive, a partir daquele tema que você domina, mas, ao mesmo tempo, não necessariamente estar em uma posição de C-level, por exemplo, na companhia que você está. Né? A gente não pode esquecer que cada pessoa, cada colaborador que trabalha para uma companhia, ela é, querendo ou não, um embaixador da marca. Ela representa aquela marca dentro da plataforma. E fora também, né? Mas vamos nos limitar aqui à plataforma. Então, muito cuidado, e aí vale lembrar, né, nesse ponto, muito cuidado com aquilo que você traz como conteúdo, para que não haja nenhum tipo de conflito de interesses ou esbarre em políticas de comportamento, né, que a sua empresa estabelece para as pessoas que trabalham nela. Né? Então, tem também isso que a gente é sempre bom falar e ter em vista. Mas ainda que a gente não queira e que a gente não perceba, a gente, quando está numa plataforma como o LinkedIn, a gente é embaixador daquela marca, a gente representa a marca para a qual a gente, que emprega a gente. Né? Então, a gente tem que pensar também nesse tipo de responsabilidade. E aí, pode avançar.
Naquele post anterior, o Satya está falando sobre cultura, sobre a importância da cultura e de comunicar a cultura, né? E que é a cultura que baliza muito do relacionamento. Aqui eu trouxe alguns exemplos, acho que tem 2 ou 3 exemplos aí, de profissionais que trabalham muito bem a questão de comunicação, de criação de conteúdo na plataforma do LinkedIn. Então, olha só, por exemplo, aqui, Geraldo Rufino, ele é presidente da JR Diesel, ele fala muito sobre empreendedorismo. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de posts que ele faz. Então, depois entrem lá no perfil dele, vejam como ele se comunica, que é uma forma completamente diferente, como, por exemplo, a Viviane, que é o próximo exemplo que eu trouxe para vocês, se comunica. São formas muito diferentes, mas ambas engajam, ambas funcionam para aquele público que foi feito para consumir aquele conteúdo. E aí um último exemplo que a gente tem é o da Sofia Esteves, que fala sobre liderança e cultura. Então, entendam quais são os tópicos, né? E aí você tem que se limitar a um número específico de possibilidades de temas. Quais são os temas que você quer tratar nessa rede social? Foque nesses temas. E pratique, né? E pratique. Criação de conteúdo não é do dia para a noite, né? Que você vai passar a ser uma referência, não é do dia para a noite que as coisas vão começar a bombar, né? Mas você precisa começar. Se você não começar, você mesmo não vai entender o seu público, você não vai entender o que aquela sua rede, né, entende que quer consumir. Né? Então é importantíssimo você ter em vista que é uma jornada. Nada acontece quando a gente fala em criação de conteúdo do dia para a noite. É aos poucos. E chegamos ao fim dessa apresentação. Espero que vocês tenham absorvido aí algumas informações interessantes. E acho que ficamos para as perguntas agora, né? Que aula, Suelen, muito obrigado, assim, foi incrível, tenho várias perguntas, mas antes da gente começar a sessão de perguntas e respostas, eu já aviso todo mundo que tiver perguntas, pode enviar através da plataforma aqui do Webcast, que nós vamos responder na medida que elas forem recebidas, tá? E o que a gente não conseguir responder, a gente responde através por e-mail depois. Mas, de novo, incrível toda essa aula que a Suelen deu pra gente. Natasha, tem algumas perguntas que eu queria, assim, conversar com você depois desse intensivo com a Suelen aqui. Você, como ali representante do IBRE, vice-presidente e gerente de RI da Dexco, que comentários você vê depois de tudo isso? Como que você vê tanto as companhias quanto você própria fazendo internamente? Não, acho que primeiramente foi uma aula, obrigada, Suelen, peguei já várias dicas aqui, já estou até pensando na minha própria página pessoal, o que eu vou mudar. Mas acho que foi muito interessante alguns pontos que você citou, e principalmente nessa formação da marca da empresa. De fato, a gente vê hoje o LinkedIn como uma forma de você formar essa marca, e o engajamento dos colaboradores é algo muito diferencial. Eu vejo hoje, por exemplo, um post de resultados da Dexco. Os nossos colaboradores comentam, os nossos colaboradores repostam isso. Então, eles são ali um público interessado em saber da companhia, eles vestem essa camisa. Isso, obviamente, torna a empresa mais atrativa para novos profissionais. E a mesma coisa quando eu olho, por exemplo, a Itaúsa. A Itaúsa é uma das maiores empresas em número de investidores, pessoas físicas da Bolsa. E eles, quando eles fazem um post, eles veem os embaixadores da marca como os próprios investidores, pessoas físicas, que são pessoas que gostam da marca, que comentam, que vibram pelos resultados da companhia. Então, esses pontos que você citou, acho que bate muito com aquilo que a gente vive no dia a dia. E acho que hoje é um trabalho que tanto o time de RI quanto os times de comunicação têm trabalhado muito para construir. Até uma forma de se comunicar com esse stakeholder, né? Uma forma mais simples. Você não vai chegar e falar, não, porque meu EBITDA ajustado recorrente foi tanto. Você tem que ter uma linguagem mais comunicativa, mais entendível por todos. E, Natasha, como que vocês organizam essas postagens de RI, especificamente, na plataforma do LinkedIn hoje? Hoje é um trabalho feito a 4 mãos, do time de RI junto com o time de comunicação. Então, hoje a gente prepara esse post junto e põe no ar. Não é uma coisa só do RI. E como que vocês recebem essas interações? Você como RI ali responsável, como que você recebe esses comentários da plataforma?
Eu acho que é uma troca, tanto do time de comunicação repassar para a gente aquilo que a gente recebeu de mais interessante, as interações que são necessárias que a gente tenha algum tipo de comentário ou resposta, ou a gente mesmo também está no LinkedIn, a gente está seguindo, a gente compartilha, né? Acho que faz parte disso, então a gente acaba tendo uma percepção bem na prática. Legal. E como que vocês já recebeu ali no seu histórico, já recebeu algum comentário que não era tão positivo? Como que você lidou ali nessa parte do RI? No nosso caso, a gente não recebeu nenhum comentário crítico no RI, mas eu estava conversando com o pessoal da Itaúsa e um dos comentários que eles eram virem perguntas. Eu quero saber um pouco mais da política de dividendos. Então, a empresa se preparar para responder, daí já responde diretamente para a pessoa, né? Não cria tanto e cria esse canal de confiança e de relação, como a própria Suelen falou, né? O primordial é ter essa confiança e essa troca. Legal. Suelen, ali na sua apresentação você comenta dos formatos mais recorrentes, né? E no nosso estudo a gente mostra também que realmente, você falou primeiro vídeo, não foi, Suelen? Vídeo, carrossel e imagem, certo? Carrossel / fotos, né? Tá bom. E texto. Legal. E olhando o estudo que a gente fez aqui, olhando especificamente as postagens de RI, também é a mesma ordem, tá? O estudo, só para eu fechar a questão do estudo, pessoal, traz outras informações também, como média de likes, interações, a gente segregou por setor, o período ali de publicação, quantas publicações tem o LinkedIn, tudo isso voltado para o nosso mercado de capitais, tá? Então, amanhã a gente vai disparar o nosso estudo completo para que todas as companhias tenham acesso a esse estudo e possam casar com tudo isso que a Suelen falou, que está absolutamente tudo interligado, né? Eu acho que a gente pode começar a sessão de perguntas e respostas. Não sei se vocês querem fazer mais um ponto. Legal. Vamos então para a sessão de perguntas e respostas. Deixa eu só abrir aqui a plataforma. E todo mundo que tiver perguntas podem mandar que eu vou estar acompanhando aqui, tá? Primeira pergunta. Chegou um comentário que tudo comunica, isso começa pela foto. Deve ter sido ali no iniciozinho da fala da Suelen. Uma outra pergunta aqui da Gislene fala: ainda sobre o perfil, vejo pessoas colocando o cargo no título, outras colocam as áreas que atuam, outras colocam missão de seu cargo. Existe certo ou errado, Suelen? Não, todas estão certas. Na verdade, depende do seu momento profissional. Se você está procurando trabalho ou você quer dar mais visibilidade para o cargo atual que você está, você vai utilizar cargo, né? Ou cargos, no caso de você ter um cargo que em outros idiomas, por exemplo, também são muito vigentes, né? Isso acontece muito com o pessoal de tecnologia. Então faz sentido. Agora, você também pode colocar, se vocês forem olhar no meu perfil LinkedIn, está uma frase. É uma frase mais algumas atividades que eu faço extra. Né? Então, por quê? Porque eu considero que é um momento profissional meu, que eu estou muito estável onde eu estou. Então, o que eu quero comunicar é o propósito, é o meu propósito por trás do meu cargo, por trás do que eu faço na companhia onde eu estou trabalhando. Então, as três formas estão corretas. Vai de qual é o seu momento, o que você quer comunicar naquele momento. E a gente sugere que você não fuja disso também. É uma frase que faça sentido para o trabalho que você faz naquele momento, para o mercado que você atua, ou cargos, né? Não dá para viajar muito também. Legal, Suelen, você abordou um tema, uma parte importante, e a questão do idioma, porque tem muita gente que tem toda a página em português, mas o cargo está em inglês. Como que funciona essa questão dentro da plataforma? Então, cargo, você tem a primeira coisa, né, que você precisa saber. A gente tem a possibilidade de ter mais de um perfil em idiomas diferentes, né? Então, tem uma funcionalidade dessa, né, na plataforma. Até quando você abre o seu perfil, vai estar lá no topo à direita, né? Você pode criar um perfil em mais de um idioma. Porém, quando eu falo que é permitido e que é até aceitável você utilizar termos em outro idioma, eu estou falando daqueles que
dentro da sua geografia, né, eles são bem aceitos. Dentro do seu mercado, termos em outro idioma são bem aceitos. Isso acontece muito na área de marketing, na área de tecnologia, onde os termos em inglês, por exemplo, já foram muito bem assimilados por aquele mercado, todo mundo sabe do que está sendo falado quando vem aquele termo, aí faz sentido. Mas, de outra forma, só para ter um termo ali em outro idioma, perde um pouco o significado, né? Então, tem que fazer sentido. Se é um termo que o mercado já assumiu como sendo compreensível e utilizado por todos ali daquele segmento, ok, você pode utilizar. Legal. Outra pergunta aqui do Adriano fala: quando se trata de uma série de publicações, o ideal seria postar tudo em um dia ou 2 vezes por semana? Qual que seria o melhor formato? Se essas publicações elas forem longas, a gente precisa sempre pensar naquilo que eu comentei de esperar o conteúdo amadurecer na plataforma, as pessoas reagirem, assimilarem aquele conteúdo, colocarem a opinião delas, engajarem com aquilo que foi criado, para depois você criar um outro. Então, vamos pensar numa série. Idealmente, se você fizesse postagens em dias diferentes, ou semanas diferentes, é que tudo depende, né, gente? Uma série pode ser algo simples, pequeno, como pode ser algo gigantesco e muito robusto. Então, acho que o que vale ficar e eu não tenho os detalhes aqui para dizer exatamente, mas o que tem que ficar em mente é, não coloque um conteúdo em cima do outro. Dê tempo para que as pessoas reajam a ele, consumam, assimilem, para daí, então, postar um seguinte. Então, uma sugestão seria a cada 2 dias, dia sim, dia não. Enfim, depende muito do tipo de conteúdo também que você está veiculando. Mas dê tempo para as pessoas, para aquele conteúdo amadurecer, as pessoas reagirem a ele. Legal. Existe alguma métrica de likes ou interação que se considere ideal? E como administrar a expectativa caso o número de interações não seja o esperado? O ideal é muito relativo, depende do seu segmento, depende do que você publica. Então, acho que esse ideal, ele foi muito... a expectativa das pessoas, às vezes, está muito alta, porque todo mundo fala em engajamento antes de mais nada. A gente tem que pensar antes de qualquer coisa em qualidade. Se meia dúzia de pessoas engajarem com conteúdo seu que tem qualidade, e essa meia dúzia já trazer o resultado, a visibilidade que você precisa, para você basta. Né? Então, às vezes, você tem milhões de cliques, mas o seu objetivo não foi cumprido. Não chegou ao que você queria, não resultou na visibilidade que você queria do ponto de vista de qualidade ou, às vezes, de venda até. Então, a gente precisa entender o que é esse ideal. É muito relativo. Ideal para você pode ser uma coisa, ideal para outra pessoa pode ser outra. O importante é que você tenha uma rede que faça sentido para que esse seu conteúdo ele possa ir o mais longe possível dentro daquele rol de pessoas que são do seu interesse. Isso é que é importante. Legal. Próxima pergunta da Laura. Se postar vídeo, tem que colocar um texto acompanhando? E é melhor eu postar o vídeo direto na plataforma ou embedar do YouTube? As duas coisas são possíveis, né? Então, pensa também na estética. Esteticamente, uma opção ficaria melhor do que a outra, né? Então, isso também conta. Agora, um vídeo acompanhado de um texto, ele é sempre mais informativo do que só um vídeo. Porque se você colocar simplesmente um vídeo, qual é o critério para a pessoa entender se aquele vídeo é do interesse dela ou não? Né? Precisa vir acompanhado de uma informação. Então, nesse sentido, textos com vídeos, eles vão engajar muito mais do que só um vídeo. Legal. Próxima pergunta que chegou aqui do Guilherme. Hashtags funciona? Tem algum limite que eu deveria colocar no meu post? Fantástica pergunta. Você deve usar hashtag. Qual que é o princípio do uso? Qual que é a ideia do uso de hashtag? É você criar, é fazer com que o seu conteúdo vá mais longe. Porque dentro da plataforma, as hashtags elas vão para um pool específico de conteúdos que utilizaram aquela mesma hashtag. Então, quando o usuário clica sobre aquela hashtag, ele vai ter acesso a todos os conteúdos que também utilizaram aquela hashtag. Então, às vezes, uma pessoa clicou na de outra, né, que
que utilizou, outra companhia, outro criador de conteúdo que utilizou aquela mesma hashtag que você, foi parar num pool daquela hashtag e acabou te encontrando. Então, faz com que pessoas que estavam fora da sua rede, fora até do seu alcance, acabem tendo acesso ao que você criou. Então, é uma maneira de fazer com que o seu conteúdo chegue mais longe. Não existe um limite, é o limite muito do bom senso, eu sei que o bom senso também é relativo, mas a gente não deve encher, porque encher a publicação de hashtag. Você percebe que fica desequilibrado quando você vê um texto de um tamanho razoável, mas uma quantidade de hashtag que está chamando muito mais atenção do que a quantidade de texto que tem no post. Então aí a gente já ultrapassou um pouquinho o limite do bom senso, né? Então a gente tem que pensar sempre no bom senso e no sentido que tem utilizar aquela hashtag, né? Tem que ter um sentido, tem que ter um porquê. Não é só colocar uma hashtag por uso, né? Então pensar muito no objetivo daquela hashtag e tentar balizar na quantidade aí para não ficar até esteticamente desagradável para quem olha. Legal. Tem uma última pergunta aqui que chegou, do Brian, acho que essa vai para a Natasha. Existe alguma obrigação em comunicar a CVM ou algum outro órgão sobre as postagens no LinkedIn? Não existe nenhuma obrigação, mas idealmente é você postar uma informação que é pública, né? E todas as informações públicas acabam transitando pela CVM de alguma forma. Então, indica-se que você só use informações que já estejam públicas, que já tenham sido publicadas nos seus outros canais de comunicação e, consequentemente, já tenham passado pelo próprio sistema da CVM. O importante do RI é sempre garantir que todos os investidores estão tendo o mesmo acesso. Então, independente do que você for comunicar, você precisa garantir que você está dando amplo acesso e não privilegiando somente uma rede, como foi, por exemplo, o caso dos podcasts, que foi necessário que você avisasse. Mas especificamente sobre isso, não. É só esse cuidado que é relevante. Legal. Acho que não recebemos mais perguntas. Deixa eu atualizar aqui a página. Equipe, me ajuda aí. Tem mais perguntas? Acho que não temos. Queria, então, agradecer o tempo aqui da Suelen com a gente, o tempo da Natasha com a gente, conversando um pouquinho. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Desejo a todos uma ótima tarde. Reforço que amanhã a gente vai disponibilizar o estudo na íntegra aqui sobre o LinkedIn e até o próximo webinar. Tchau, gente. Obrigado.